Que dizer para um médico, pergunta uma pessoa, que quer trabalhar espiritualmente, se tudo que ele aprende se limita ao corpo, se limita à parte física? Bem, se um médico se forma e se ele está satisfeito com aquilo que aprendeu, ninguém vai mexer com ele, não é? Porque é naquela direção que ele vai se desenvolver. Mas se ele não está satisfeito com aquilo que aprendeu, não porque ele fez um mau curso ou porque não lhe ensinaram tudo, ele pode saber tudo que a medicina tem para ensinar e não estar satisfeito. E saber que ele pode ser outro médico, que pode trabalhar de outro jeito com a medicina. Então, nós quando tratamos uma pessoa, não estamos só tratando do ponto de vista dela. Aquela pessoa está sob uma influência, aquela pessoa está sob um sistema. Ela está influenciada pelo modo de ser da Terra, pelo pulsar da energia da Terra, pelo pulsar da energia do céu, como nós estávamos vendo até há pouco, e também o pulsar da energia do cosmos. Então, quando está tratando de uma pessoa, você está tratando ali com um conjunto de influências sobre ela, que estão agindo sobre ela. E que você precisa estar coligado não só com as coisas da Terra, não só com os conhecimentos materiais, não só com as leis da matéria, como essas leis que mostram como é que o corpo físico está regido, como é que o corpo físico funciona, como é que o corpo físico reage. O médico tem que estar penetrando estas coisas, tem que estar querendo buscar também como é que reage outros tipos de vida neste planeta, porque está tudo coligado, isso está tudo coligado. E o médico vai descobrir que se alguma coisa não está bem, é porque está havendo um atrito, está havendo ali um conflito. As coisas não estão harmoniosas em algum nível. No nível em que o médico não alcança ainda, que é o nível da situação do planeta, por exemplo. Existe uma situação no planeta, uma situação psíquica no planeta, existe uma situação física no planeta de contaminação do ar, da água, de tudo isto. Então, existe uma situação planetária que está influindo e determinando também o estado daquela pessoa. E o médico não tem meios ainda para suprir esta outra parte. A parte da pessoa que ele conhece, aquilo é a mínima parte. A maior parte da causa daquele atrito, daquele conflito, vem também do planeta, vem também do universo onde aquela pessoa está inserida. E ele vai percebendo, à medida que a intenção dele de curar, à medida que o fluido que passa sobre ele, que passa por ele, que vai para aquela pessoa, ele vai estudando tudo isto. O fluido que passa sobre ele, se ele observar, aquilo ajuda muito mais a pessoa do que todos os remédios, do que todos os tratamentos, do que todas as cirurgias que ele está fazendo. O fluido que passa por ele, ele vai descobrindo que aquilo é muito mais importante, que aquilo tem uma atuação muito mais ampla do que todos os recursos da medicina. Mas até que o médico consiga perceber isto, custa um pouco. Porque ele precisa estar, embora possa ser até um bom médico, ele precisa estar questionando o tempo todo o conhecimento dele. Porque aí ele vai com a intenção, ele vai com seu idealismo, ele vai com a sua vontade, não? De querer transcender os seus limites, transcender esses limites da medicina, ele vai então penetrando outros campos e vai percebendo que vai fluindo através dele algo que é muito mais importante do que tudo o que ele está fazendo. Se um médico chega a perceber isto, ele está num bom caminho. Ele está num caminho, não é?
de poder tratar os outros com muito mais realidade. Tudo aquilo que hoje se faz para ajudar na cura de uma pessoa, tudo isso irá sendo substituído. Porque literalmente tudo que se faz hoje em medicina não serve para um ser evoluído. Não serve para um médico evoluído e não serve para um paciente também que esteja num outro ponto evolutivo. Então, que um médico querendo trabalhar espiritualmente, ele terá que realmente se abrir para um novo sistema de agir. E ele vai usando a medicina que ele conhece, ele vai usando os meios que ele dispõe para ser um médico, ele vai usando isto, assim como nós usamos a palavra, assim como usamos o pensamento, sempre sabendo que pode ser melhor. E ainda mais, se houver, mesmo hoje, não precisa ser na nova Terra, mas mesmo hoje, se existe alguém que está com um certo incômodo, que está numa certa situação física de conflito, porque está sob a atuação de certas forças desunidas, planetárias, muito mais do que as suas próprias, aí é que todos esses tipos de tratamento que a gente aprende não servem para aquilo. E isto começa já a acontecer. Isto já começa a acontecer, esses casos começam a aparecer, de forma que, para você ajudar um médico a encontrar um caminho de uma medicina mais real para a necessidade de hoje, ele como ser, precisa usar todos os meios que ele conhece, que podem até ser corretos, ele precisa usar aquilo estando insatisfeito com aquilo. Sabendo que aquilo pode ser melhor, sabendo que ele pode ter outros meios, e aí ele vai começar a perceber algo passar por ele, algo que vai penetrando nele e que vai sendo irradiado por ele. E ele vai ver nitidamente quando isso está acontecendo, e ele vai perceber nitidamente quando é que isso está agindo sobre o paciente. Neste momento, ele certamente vai ter a inspiração de sugerir para o paciente que o paciente durma, que o paciente cuide do sono, cuide de dormir direito, cuide de dormir corretamente. Qualquer coisa, desde uma perna quebrada até uma dor de cabeça, a primeira coisa é a pessoa dormir direito, é a pessoa encontrar a forma correta de dormir. Porque é durante o sono que muitas coisas que não podem acontecer com a pessoa desperta e acordada, no sono pode. Então, no sono, o corpo etérico de uma pessoa, no sono, o corpo astral de uma pessoa, o corpo mental de uma pessoa, fica muito mais liberado da situação física, aonde está a área de conflito principalmente. Então, qualquer tipo de tratamento precisa que o paciente se conscientize de que ele precisa cuidar do seu sono, porque no sono é que acontecem muitas coisas que em um tratamento não pode acontecer. E o médico pode ajudar nisto. O médico pode ajudar nisto porque um médico desses formados, esses médicos têm uma ascendência sobre a pessoa que os trata. De forma que se um médico pergunta como é que a pessoa dorme, em que condições ela dorme, quantas horas ela dorme, ajudá-la a ver quantas horas ela precisa dormir para que haja um processo nela. Isto é muito mais fundamental do que mandar fazer um exame. Hoje vocês vão fazer uma consulta, logo mandam fazer exame. A questão do sono devia ser a principal, devia ser o início da conversa. E a partir daí, a pessoa se coligando com este processo interior, este processo subjetivo, já começam a haver os contatos com a pessoa. A pessoa já vai fazendo os contatos com esse nível. E o médico começa a perceber que algo já está acontecendo na pessoa.
que não é o tratamento, que ele nem começou. Às vezes o médico não sabe nem o que fazer ali, porque ele ainda não viu o que fazer. Mas ele já ajudou a pessoa a se coligar com esse nível de consciência, com esse estado de sono, que é onde eventualmente ela vai ser tratada. E nós podemos entrar nos mesmos planos em que entramos no sono, mesmo acordados. Porque o corpo adormecido, vocês vão para certos níveis do plano astral, não? Ou vão para certos níveis do plano mental, e lá vão ficando conscientes, porque o corpo está quieto, o corpo está adormecido. Mas você pode entrar nesses mesmos níveis com o corpo desperto. E isto é a principal ajuda que um médico pode te dar. É no contato com ele, no relacionamento com ele, que ele vai te colocando à vontade, que ele vai ajudando você a viver naqueles níveis que você só vive de noite, só vive quando o corpo físico está dormindo. Você pode estar em contato com esses níveis, mesmo com o corpo acordado. Eventualmente você não vai ter, naquele momento, a consciência do que está acontecendo naqueles níveis. Mas o médico te ajuda a se colocar em contato com aquele nível. Da forma como o médico aborda as coisas, da forma como ele te ouve, da forma como ele fala, da forma como ele interpreta os problemas que você leva. Isto teria que levar a pessoa para esses níveis sutis, porque aí esse processo começa a acontecer. Muitas coisas não precisaria nem entrar em tratamento se o médico soubesse colocar o assunto no nível certo, no plano certo, e não só isso, mas levar a pessoa a contatar aquele nível aonde a cura pode se dar, aonde o tratamento pode se dar. E é claro que em muitos casos isto não fica só por conta deste mecanismo mais interno, mas ali, o que o médico fizer, o que o médico acrescentar, aquilo que o médico prescrever, vai ser apenas um apoio, vai ser apenas algo para facilitar isto. Bom, isto é o que se pode dizer de um médico que queira trabalhar espiritualmente. Agora, isto, claro, que acontece num processo. Isto é um processo que vai evoluindo. E se o médico entra por este caminho, se o médico conta com estas coisas não materiais, que é o principal, e se ele tem o conhecimento dele apenas como uma base, apenas como um suporte para que tudo isto aconteça, então a forma dele lidar com as coisas vai mudando, vai mudando. E aí pode acontecer, se forma uma certa triangulação kármica, se forma uma triangulação entre o médico, o paciente e as energias que estão contatando no outro plano, se forma esta conjuntura, o médico pode passar a ser um condutor dessa estrutura. E se essa estrutura for composta, por exemplo, de curadores, de consciências de curadores, não só de energias, mas também de consciência de curadores, ali então se forma uma triangulação naquele tratamento. E se aquilo adquire uma realidade, aquilo passa a ser uma complementação do médico nos outros planos. Bom, o que perguntaram é como é que um médico vai trabalhar espiritualmente, né? Então, isto forma uma linha da qual o médico dispõe, com a qual o médico já fez contato. E aquilo pode funcionar a qualquer momento. E o médico vai fazer as suas experiências, o médico vai ter a sua vivência, não é? Neste campo. Cada paciente tem uma coisa que se chama fluido da sua alma. E o fluido da alma é um tipo de eletricidade que corresponde
a um fluido do alto, que corresponde ao fluido do universo. Cada paciente tem isto dentro. Agora, claro que cada paciente, cada um de nós, tem o seu fluido animal. Cada um de nós tem o reino animal muito presente nos corpos, no sistema nervoso, no ser, enfim. Existe, além desse fluido animal, além desse fluido físico, além dessa emanação física, que é com aquela que a gente conta, não? Quando está nos tratamentos, quando está nesse tipo de trabalho, mas também conta com o fluido da alma do paciente. O fluido da alma, que é um tipo de eletricidade que corresponde à eletricidade da cura desses planos que o médico está contatando. Então o médico pode ter consciência de tudo isto, estar coligado com tudo isto e trabalhando para isto. O paciente é um componente, mesmo que ele não tenha consciência, mesmo que ele não saiba nada disso, e mesmo que ele esteja ali procurando outra coisa. Mas se o médico faz o contato com a alma dele, se o médico está não diante de um doente, diante de uma pessoa apenas, mas ele está em contato com uma alma. Tem uma alma ali, encarnada, diante dele. Se o médico faz o relacionamento, se o médico se relaciona com esta alma do paciente, esta alma dispõe de um fluido, que é a coisa principal para o tratamento daquele ser. E aquele é o fluido que os corpos precisam. É o fluido adequado, porque vem da alma do indivíduo. E o médico deve estar fazendo ponte com isto. Então o médico não está ali para fazer tudo e nem para canalizar tudo. Mas a uma certa altura, ele percebe que o paciente tem que participar. Quer dizer, eu quando digo paciente, eu digo o fluido da alma do paciente que deve estar fluindo ali, que deve estar presente ali. E o médico está lidando com tudo isto. Enfim, mesmo que se trate de uma situação física, nós não ficarmos limitados ao plano físico, não ficarmos limitados ao que está se passando no plano físico. Não fazemos uma medicina materialista. Isto é, não estamos limitados àquilo que o plano físico está apresentando, mas a gente transcender isto e apelar para outras forças, para outras energias, inclusive a energia do paciente, que ele dispõe num outro nível. E pode acontecer que a maior necessidade daquele paciente, que a maior necessidade daquele ser, seja entrar em contato com esta energia dele mesmo, ele entrar em contato com esse fluido dele mesmo, porque isso é a exata proporção, é a exata qualidade que os corpos dele precisam.